Agora o Ver Mais vai falar sobre visão. A catarata é responsável por 51% dos casos de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. E segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a cada ano surgem cerca de 550 mil novos casos aqui no Brasil. E é para falar sobre esse tema que eu recebo hoje o médico oftalmologista João Arthur. João, bem-vindo mais uma vez ao Ver Mais e já nos explique o que é a catarata. É só uma manchinha no olho? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez o convite. A gente vai tentar tirar dúvida da população a respeito da catarata. Então, quando você fala que a catarata é 51% dos casos de cegueira, tem que lembrar que a catarata é uma cegueira reversível. Existem outras causas de cegueira irreversível, mas a catarata é uma cegueira considerada reversível porque ela é tratada de maneira cirúrgica. Explicando aqui sobre a catarata, o pessoal comenta, então isso é a principal dúvida da população em relação ao que é a catarata. O pessoal chama de catarata aquela pele vermelha crescida aqui para o lado de fora do olho. Aquilo não é catarata, aquilo lá é chamado de pterígio. Eu conheci aquilo também como catarata. Então o pessoal chama de forma errônea como catarata, mas a catarata de verdade, então só existe um tipo de catarata, que é dentro do olho. Que o cristalino, que é a lente natural do olho, que ela é transparente, ela vai perdendo a transparência. Ela vai ficando fosca. Então, o principal sintoma da catarata, a pessoa começa a ter a visão embaçada. Então, como eu falei no início, o tratamento cirúrgico é o tratamento eletivo para a cirurgia de catarata. Como você comentou também no início, que 550 mil novos casos no Brasil, sim, porque ela está muito relacionada à idade. Então, a catarata, existem várias causas de catarata, mas a principal causa é a senil. Então, como a gente tem uma expectativa de vida maior hoje do que era nos anos antigos, então, nas décadas mais hoje a catarata é uma incidência bastante elevada, mas, graças a Deus, é um tratamento que é reversível, uma doença que causa cegueira de forma reversível. Então, a indicação é tratamento cirúrgico. Lembrando, sem confundir, não é a pele por fora, é a opacidade do cristalino dentro do olho. E quais são os sintomas além de começar a enxergar embaçado? Então, a catarata ela é classificada em vários estágios, grau 1, 2, 3 e 4, é bem inicial até cegueira reversível. Mas geralmente o primeiro sintoma é o embaçamento da visão. As pessoas chegam no consultório e dizem assim, bom, doutor, meu olho está embaçado, parece que meu óculos está sujo, está engraxado, eu vou lá e lavo o meu óculos, limpo, boto de volta e continua embaçado. E às vezes eu lá e lavo o meu rosto para tirar o embaçamento, mas não sai. Por quê? Porque o embaçamento não é a lente do óculos aqui fora, e sim a lente natural do olho que está embaçando. Então ele não dá manchas na frente? Não, não costuma dar mancha, cria embaçamento. A mancha que tu refere é a pele crescida, que não é catarata. E outras manchas são causadas que é a perda de transparência na gelatina do olho, que é o vítreo, mas aí é dentro do olho. Então o principal sintoma, perda gradativa da visão com embaçamento da visão. Tratamento cirúrgico. Existem outras causas de catarata. Então, como eu falei, a principal é a senil, mas existem cataratas congênitas, traumáticas, infecciosas, medicamentosas. E de longe a mais comum é a senil. Tratamento cirúrgico em 100% dos casos da catarata. Então, o pessoal fala assim, operei catarata e não implantei uma lente dentro do olho. Aí é aquela confusão, não operou a catarata, operou a pele por fora. Porque 100% dos pacientes que operam catarata têm que implantar uma lente dentro do olho. Por quê? Porque a lente tem que substituir o poder de refração do cristalino, que ele varia de 20, 25, 23, 22 graus. Então, se eu operar uma catarata e não implantar uma lente, eu tenho que botar um óculos grosso lá fora para compensar o grau. Então, assim, quando opera a catarata, sim, 100% dos pacientes implantam a lente. Aí, existem tipos de lente diferentes que você implanta dentro. Então, existem lentes que você só troca o cristalino e que mantém usando óculos. Existem lentes que você opera a catarata e implanta uma lente que dá foco para longe e você vai usar óculos para perto. E existem hoje lentes que a gente consegue fazer o paciente ficar com uma independência muito grande do óculos, que é uma lente que dá foco, você troca o cristalino, implanta uma lente que dá foco tanto longe quanto intermediário quanto perto. Então isso é uma cirurgia que a gente indica com muita frequência. É claro, são feitos exames pré-operatórios, é uma cirurgia muito personalizada. Cada paciente é um tipo de lente, uma medida de lente, dependendo do olho, dependendo da causa, dependendo como está o fundo do olho, como está a retina. Então é feita uma série de exames
para você indicar a cirurgia de catarata, qual o tipo de lente para você ter um resultado mais satisfatório para o paciente e para o próprio médico também. Né? E doutor, eu descobri que estou com catarata, estou no nível mais raso, nível que ainda não está afetando tanto a minha visão. Tem como eu prevenir de chegar na cegueira sem fazer a cirurgia ou não? Não. Tem que fazer a cirurgia para trocar, porque senão vai ficar chegando. Vai evoluindo. A gente, assim, a catarata evolui, não tenha dúvida. Em 100% dos casos ela vai evoluir. Só a gente não sabe a velocidade com que isso vai acontecer. Tem casos que a evolução é mais lenta, tem outros casos que a evolução é mais rápida. Então depende muito da evolução. Tem paciente assim que chega no consultório para trocar o óculos e diz assim, vim trocar meu óculos, mas eu estou um pouquinho embaçado. Aí você explica para o paciente, você tem o início da catarata, não tem indicação, não vai ficar cego de uma hora para outra, não tem urgência em operar. Então, duas perguntas, tem indicação de cirurgia? Tem. A segunda pergunta, tem urgência em operar? Não tem, por quê? Porque está no início e a gente não sabe como vai evoluir. Faz uma nova avaliação 6 meses a 1 ano e vai acompanhando. Se evoluir, tratamento cirúrgico, dependendo do sintoma do paciente. Se não evoluir, vai acompanhando. Depende muito da queixa do paciente. Tu leva em relação à queixa do paciente. E esse diagnóstico é feito por exames? Exame clínico no consultório. A gente faz um aparelhinho que a gente chama de biomicroscópio, que é um microscópio que a gente bota de aumento. Você sabe como é, que você... Não vou contar o segredo. Então, você faz o exame de diagnóstico clínico. Claro, daí tu faz outros exames complementares para saber o que é melhor para aquele olho e o tempo real para operar. Vou operar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 6 meses, daqui 1 ano? Não sei. Depende muito da progressão da doença. Mas o diagnóstico é clínico e associando com a queixa do paciente também, né? E se eu tenho em um olho, eu vou ter no outro ou não está ligado? A senil geralmente é bilateral. Ela pode evoluir de forma diferente. Quer dizer, uma pode evoluir mais rápido que a outra, mas geralmente é bilateral. Traumática, por exemplo, que é causada por um trauma, não. Tu vai ter catarata no olho que você machucou. Infecciosa, geralmente no olho que teve infecção. Ou teve num, ou teve no outro, ou teve nos dois infecção, mas geralmente no olho que teve infecção. Medicamentosa, nos 2 olhos. Então, geralmente, velocidade de evolução diferente, mas geralmente é bilateral. É muito comum na nossa região, a gente tem muito paciente com alergia. E pacientes jovens que usaram um medicamento de forma errônea e por conta, sem acompanhamento médico, para alergia. Usam um corticoide por longos períodos da vida e é comum ter catarata paciente por conta disso. Exato. Por conta eu ia perguntar exatamente isso ao senhor. Tem como prevenir ao longo da vida para não chegar depois na velhice ou uma idade mais tardia e ter a catarata? Tem alguns cuidados básicos? Não, tem cuidados básicos com a saúde ocular, né? Mas a catarata não é uma doença prevenível, vamos dizer assim. Tem outras doenças preveníveis, degeneração macular, outras causas que alimentação saudável, prática esportiva, isso tudo. No nosso dia a dia, nossa saúde do corpo humano, saúde ocular acompanha. Mas a catarata, geralmente, ela se manifesta por conta da idade, então não tem muita prevenção. Claro, prevenção da saúde ocular feita de forma anual, com o seu médico oftalmologista, avaliar outras doenças que possam estar associadas, mas a catarata em si, assim, até brinco, um dia quase todo mundo vai ter. Então, é muito relacionada à faixa etária. Quanto mais o tempo passa, maior é a chance de apresentar a doença. Mas volto lá no início. A vantagem é que é uma doença que é reversível cirurgicamente. Que bom, né? Exatamente. Então... Muito obrigada, doutor João, mais uma vez. E fica aí essa dica para todos de casa, né? Cuidar sempre da visão para evitar esses problemas e em qualquer sintoma procurar um médico.